Palavra de Deus para a sua vida. Marcos, capítulo 4, versículo 5. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Até aqui, amados irmãos. Aqui nós vemos, amados irmãos, que Jesus estava com os seus discípulos, assim como Deus está conosco na jornada das nossas vidas, amados irmãos. E a Bíblia nos diz que Jesus e os discípulos, deixando a multidão, estavam dentro de um barco. E a ordem de Jesus, a princípio, foi: passemos para outra margem. Qual é a ordem de Deus para a sua vida? O que é que Deus tem falado para você? Guarde isso dentro do seu coração, porque você vai entender, conforme eu for pregando, o que Deus quer dizer com passemos para outra margem. E a Bíblia diz, amados irmãos, que enquanto eles estavam dentro daquele barco, juntamente com Jesus, e Jesus estava dormindo na polpa do barco, amados irmãos. Durante a passagem ali pelo mar, dentro do barquinho, de repente, levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Assim também a nossa vida, né, amados irmãos? Muitas das vezes nós recebemos uma ordem de Deus às nossas vidas e vem as lutas, as perseguições, as tribulações sobre nós. Mas eu quero te lembrar, Jesus está no barco. E a ordem quem deu, passemos para outra margem, foi Jesus quem deu. Eu vim trazer uma palavra para você de fé e de esperança. E eu quero dizer que você vai passar para outra margem. Porque Jesus falou, passemos para outra margem. O maior problema do cristão, amados irmãos, em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, é duvidar daquilo que Deus falou para nós. Jesus já havia falado no início, amados irmãos, passemos. Você vai passar com Jesus por essa luta, por essa situação difícil, por essa adversidade, por esse levante de Satanás. Você vai passar. Continuemos com a pregação, amados irmãos. E ali, amados irmãos, nós vemos que aqueles homens que estavam com Jesus, eles eram, amados irmãos, homens adestrados ali no mar. Eles sabiam contornar qualquer situação no meio do mar. Mas é assim também na nossa vida, né, amados irmãos? Muitas das vezes nós estamos com um problema grande, nós fazemos de tudo com as nossas próprias mãos. Nós fazemos de tudo que está ao nosso alcance, só que chega um momento que Deus sempre vai nos colocar em situações, amados irmãos, que as nossas forças de nada adiantarão. Você vai precisar clamar. Você vai precisar buscar a Jesus. Você vai precisar ir até o Mestre. E foi isso que aconteceu aqui, amados irmãos. Eles ficaram desesperados. Muitas das vezes nas nossas vidas, amados irmãos, diante das adversidades, nós também ficamos desesperados e nós achamos que vamos morrer. Era isso que os discípulos estavam achando, amados irmãos. E a Bíblia, amados irmãos, nos diz assim: que os discípulos foram até Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Amados irmãos, muitas das vezes, no meio das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas adversidades, nós também achamos que Deus não está se importando com a nossa dor, não está se importando com as nossas lágrimas, não está se importando com aquilo que nós estamos passando. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a sua vida. Deus se importa.
Vamos ver se realmente Deus se importa, amados irmãos. Ai. E a Bíblia nos diz que quando os discípulos clamaram, preste atenção, quando você clamar, haverá uma atitude de Deus sobre a sua vida. Preste atenção na palavra. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus se importa com você sim, minha amada irmã, Deus se importa com você sim. Mas Ele está esperando, amados irmãos, nós clamarmos, nós o buscarmos, nós irmos até Ele. Jesus estava no barco. Jesus está no seu barco. Boa notícia de Deus para a nossa vida. Deus não te abandona no meio das dificuldades. As pessoas, amados irmãos, podem nos abandonar, mas Deus jamais vai te abandonar. Eu vim trazer esta boa notícia de Deus para a sua vida. Deus está no barco e Deus está esperando você clamar: papai, me ajuda. Papai, me socorre. Papai, não me deixa morrer. Senhor, me orienta o que eu tenho que fazer, papai. E aqui os discípulos começaram a clamar a Jesus. Clame a Jesus, busque a Jesus. E Jesus, amados irmãos, ficou de braços cruzados? Jesus se calou? Não. Diante do seu clamor, diante da sua súplica, o mestre vai dizer para o mar: cala-te, aquieta-te. Jesus vai se posicionar para resolver o seu problema, para resolver essa situação difícil. E a Bíblia fala: e o vento se aquietou e houve grande bonança. O vento vai se aquietar. Essa situação difícil que você está vivendo vai cair por terra todo o levante do diabo sobre a sua vida. E haverá grande bonança, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está contigo. E eu quero ler aqui o versículo 41. E seguiram um grande temor, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que Deus falou para mim aqui, amados irmãos, quando eu estava lendo esta palavra? E mostrou para mim que os discípulos não sabiam quem era o Senhor, amados irmãos. Muitas das vezes nós também não sabemos quem é Deus e o poder que Ele tem nas suas mãos. A Bíblia está falando claramente que os discípulos falavam: mas quem é este? Tem o poder sobre o vento, sobre o mar? Amados, o nosso Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Não existe nada impossível para Ele. Nós precisamos ter esse entendimento de quem está conosco. O Mestre, o Rei, o Senhor, o Deus dos céus e da terra. O Senhor Todo-Poderoso. Deus está contigo, meu amado irmão. Ele tem todo o poder. Nós precisamos ter esse entendimento nas nossas vidas para vencermos as nossas batalhas. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E ali estava o Senhor naquele barquinho, amados irmãos. O Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor está ouvindo a sua súplica. Clame ao Mestre, que o Senhor virá até você. E Ele vai fazer com que todas essas adversidades caiam por terra. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Você precisa ter consciência de quem é Deus, de quem está com você dentro do barco, para você clamar e saber: não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Para você saber quem é o Deus que você serve, meus amados irmãos, você precisa ler a palavra. Quanto mais nós lermos a palavra, mais nós vamos entender quem é Deus e quem é o Senhor que está conosco para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades. Amém, amados irmãos? Fiquemos com esta pequena palavra. Peço para os irmãos que puderem se inscrever no canal, eu agradeço. Se os irmãos puderem
dar um joinha, eu agradeço. Se os irmãos puderem compartilhar este pequeno vídeo com outras pessoas para serem abençoadas, eu também agradeço. Agradeço a sua presença aqui neste pequenino canal. Sua presença ela é muito importante. Ai, grande é o Senhor. Deus está falando conosco aqui, amados irmãos, através desta pequena palavra. Que o Senhor possa vir confortar o seu coração a cada dia. Que Deus possa vos abençoar enormemente. Amém?